Operações com intervalos. Dado os intervalos A, que vai de 1 até 6, fechado em 1, fechado em 6, e B, indo de 3 a 8, aberto em 3 e fechado em 8. Determine item A intersecção B, e o item B, A união B. Para resolver esse exercício, a gente tem que representar esses intervalos A e B numa reta real e depois fazer as operações pedidas. O A aqui, ele representado numa reta, então, ele vai do 1 até 6 e aí a gente tem que fazer o seguinte, coloco aqui bolinha fechada para 1 e bolinha fechada aqui para o 6. O B, que vai de 3 a 8, a gente representa logo aqui abaixo da representação do A. Fica mais fácil aí depois a gente fazer a visualização da operação. E ele vai de 3 até 8, a gente só deve colocar então esses valores numéricos obedecendo uma ordem aqui em relação ao A, né? Se eu coloquei o 1 mais ou menos aqui nessa linha, vou traçar uma linha imaginária aqui, né? E aqui eu coloquei o 6 também, representando aqui uma linha imaginária. O 3 e o 8, ele não pode, né? O 3, por exemplo, vir antes aqui dessa linha imaginária do 1, né? A gente tem que obedecer a ordem aí dos números, né? A ordem natural aí dos números. Então eu vou colocar o 3 aqui, mais ou menos. O 3 é bolinha aberta, porque ele se apresenta ali como intervalo aberto. E o 8, ele é bolinha fechada, né? Então eu venho aqui e 8. Daí agora eu posso fazer a operação. Então eu vou traçar aqui uma outra reta. Essa é a reta da operação A intersecção B. A intersecção B, a gente se lembra lá da teoria dos conjuntos, significa que é todo x pertencente a A e a B ao mesmo tempo. Então, onde isso ocorre aqui nessas retas aqui, né? Eu também vou traçar aqui retas imaginárias aqui pelo 3 e pelo 8. Então veja, nesse pedaço aqui, indo de 3 até 6, são os valores numéricos que estão presentes, tanto no A quanto no B. Veja que antes do 3 aqui, um pouquinho depois do 1, eu tenho valores, né, aqui só em A. Em B não tem nenhum valor aqui nesse local, né? Os valores de B vão de 3 até 8. O mesmo ocorre aqui, né? De 6 a 8. Para o A não tem valor numérico nenhum. Então a intersecção ocorre exatamente aqui no meio, que ela está indo de 3 até 6. Então a gente representa aqui, ó, 3 até 6. O que a gente tem que reparar é o seguinte, quem vai ter ainda bolinha aberta ou a bolinha fechada. Por exemplo, aqui no item, no conjunto B, né, no intervalo B, o 3 é bolinha aberta. Isso significa que ele não pertence ao B. E aqui em cima, como essa reta imaginária que eu tracei aqui, ele passa pelo intervalo AB, né, pela parte contínua, aqui significa que ele pertence a A. Então o 3 ele pertence ao A, mas ele não pertence ao B. Então aqui no nosso resultado final, o 3 tem que ficar aberto, porque intersecção ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Aí analisando o 6, veja que o 6 é bolinha fechada, a reta que a gente passa aqui imaginária pelo 6, ela passa pela reta contínua, pelo segmento contínuo aqui do intervalo indo de 3 a 8, aqui ele é fechado, né? Porque ele já está passando aqui no intervalo aqui entre 3 a 8, o intervalo contínuo. Então o 6, a gente vê que ele pertence ao A e pertence ao B ao mesmo tempo. Então neste caso, o 6 aqui para nós é bolinha fechada. E aí sim, a gente tem um intervalo aqui, indo de 3 a 6. Então a resposta aqui em formato de colchete seria aberto no 3, fechado no 6. Vamos ver o item B. Eu também vou fazer a mesma representação aqui, né, desses diagramas que eu fiz aqui do lado, para poder fazer a operação no item B. Vejamos aqui então, eu tenho o A representado
do seu intervalo aí, fechado em 1, fechado em 6, o B aberto em 3, fechado em 8. Como eu quero a união significa que são todos os valores de x que estão em A ou estão em B. Tá? Então agora, se o número pertence a pelo menos um dos dois conjuntos, ele vai fazer parte do resultado aí. Então vejamos, a união seria pegar todos os elementos do A e somar com todos os elementos do B, né? A gente vai juntar e não precisa escrever os repetidos. Então a gente percebe aqui que ele vai do 1 até o 8 e ambos fechados, né? Passando por todos aqui no meio. Aqui, diferente da intersecção, veja que o 3 não pertence ao B, mas ele pertence ao A. Como é união, então a gente inclui ele também, porque tem que pertencer pelo menos um dos dois. Então a nossa resposta aqui vai do 1 até o 8, sendo fechado no 1 e fechado no 8. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!